Olá, galerinha do segundo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Peguem o livro de história e abram na página 204. A gente começou a falar, sobre comunidades, vimos um pouquinho de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, comunidades que vivem próximos aos rios. Beleza. A gente começou a falar sobre as comunidades indígenas, comunidades que já existem há centenas de anos no Brasil, foram as primeiras comunidades. Vimos também que essas comunidades elas vivem em reciprocidade com a natureza, em equilíbrio, porque dependem dessa natureza, fazem parte dela, então por isso eles não vão desmatar, eles respeitam essa natureza, certo? Então vamos continuar falando isso. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação dos indígenas, qual é a base da alimentação dele e o que a gente aprende, o que o ser humano, o que as pessoas aprenderam com esses indígenas. Olha lá. Alimentação dos povos indígenas. Os povos indígenas tradicionais dedicam boa parte do seu tempo aos alimentos, pois precisam primeiro colher ou plantar, caçar, pescar ou criar animais, depois precisam prepará-los. Então, como bons observadores da natureza, porque vivem dela, fazem parte dela, o índio ele começa a perceber o quê? A época das chuvas, a época que é boa para plantar, que não é, o solo que vai ser plantado aquele alimento, os animais que ele pode criar, que ele pode trazer para perto. Então, como ele vive em constante contato com a natureza, ele começa a perceber essas coisas. Mandioca macaxeira ou aipim, que é como a mandioca é conhecida, milho, carnes de caça, peixes, raízes, frutas silvestres, palmito, castanhas, entre outros, fazem parte da alimentação indígena. Então é a base da alimentação, O índio não fazia hambúrguer, pizza, nada disso. Ele vai retirar da natureza o que ele precisa para poder se alimentar, E esses índios, eles vão alimentar a todos. E o que estiver sobrando, muitos iam vender para o quê? Para poder não estragar. O tempo passou e o mundo se modernizou. Então o homem aprendeu com o índio o quê? As técnicas de poder plantar. Só que o homem não respeita o tempo da natureza, o ciclo dessas plantas. Então o homem ele vai usar o quê? Ele vai usar um maquinário, um equipamento potente para poder estar plantando. Ele vai usar agrotóxicos, para esse alimento crescer o mais rápido. Ele não espera o tempo daquele alimento. Então o alimento ele vem o quê? Sendo transformado, coisa que o índio não fazia. Olha lá. Então o tempo passou e o mundo se modernizou. As formas como os alimentos são produzidos também mudaram bastante. Muitas pessoas que não são indígenas passaram a usar máquinas para plantar e colher, usar grandes extensões de terra para plantar um único produto. Então, quer dizer, se eu tenho uma grande extensão de terra, e vou plantar muitas vezes soja, o que vai acontecer? Eu estou sempre plantando soja, sempre, vai ter uma hora que esse solo, ele não vai ter mais nutrientes para eu plantar essa soja, porque eu estou sempre retirando o mesmo nutriente do solo, tá? Então, olha lá. Usar grandes extensões de terra para plantar um único produto, não respeitar o tempo da terra e até mesmo usar agrotóxicos, que são produtos químicos, nas plantações. Então, para produzir muitos alimentos a um custo baixo, muitas pessoas desrespeitam os ciclos da natureza, porque elas querem, com aquele alimento, gerar o quê? Um lucro muito mais rápido. Então, desmatam e às vezes não se preocupam com o quê? Com a qualidade do alimento. Já os indígenas continuam respeitando a natureza porque eles fazem parte dela. Há um equilíbrio, Eles não desmatam, não poluem, eles precisam dessa natureza. Pois utilizam técnicas que não agridem o solo, plantam produtos de qualidade e reaproveitam tudo que o alimento oferece. Eles são um exemplo de como devemos tratar a terra, a água, os animais e as florestas. Então, o que a gente deve fazer? Aprender com os indígenas, como tratar a floresta, como tratar a água, como tratar o solo e como tratar os animais. Olha o quanto eles nos ensinam, E aí a gente pode perceber, olha lá, algumas comunidades indígenas vendem os produtos que sobram de suas colheitas. Para o quê? Por que eles vendem? Para não estragar.
E aqui já existem pequenos agricultores que plantam, né, em pequenas propriedades, respeitando a natureza. Então eles vão ou vender para comunidades próximas ali ou para o próprio sustento, né? E eles não agridem tanto o solo como os muitos, né, produtores fazem por aí. Tá certo, pessoal? Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.